os meus olhos procurarão os fiéis na terra, para que estejam comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. Salmos 101:6. O Cerevan, Centro Evangelístico para as Nações, atua em diversas áreas, como, por exemplo, na área de música. Qual o seu conceito sobre a fidelidade? Você já foi passado para trás em algum negócio? Por que há tanta injustiça nos pesos e medidas? Fique atento à mensagem de hoje. Ser fiel. Hoje estaremos falando a respeito do homem fiel. No livro de Salmos 101 e o verso 6, nos diz assim a palavra de Deus: os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra. A palavra de Deus nos diz que os olhos do Senhor estão sobre aqueles que são fiéis. Uma outra tradução diz que os olhos do Senhor procuram os fiéis da terra. O verbo procurar vem nos dar a ideia de que não é fácil hoje encontrar pessoas fiéis. Nós temos hoje pessoas vendendo metros de 95 centímetros, quilos de 950 gramas e assim sucessivamente. Nós estamos no meio de uma enxurrada de CPIs, de denúncias, de corrupção, e vemos o quanto é realmente difícil encontrar homens fiéis. Mas para aqueles que são fiéis, a palavra de Deus nos traz promessas verdadeiramente grandiosas. O Salmo de número 31 e o verso 33 nos diz: amai o Senhor, vós todos os seus santos. O Senhor preserva os fiéis. Essa promessa é grandiosa. O homem fiel é preservado por Deus. O homem fiel é guardado por Deus. Numa época em que nós vivemos o leve vantagem, você também, há uma procura desenfreada pelo lucro e não importa se o lucro é honesto ou desonesto. O que importa são os grandes ganhos. Mas a promessa da palavra de Deus é esta, de que Deus preserva aqueles que são fiéis. E nós preferimos ficar com a palavra de Deus. Quando o Senhor diz que Ele preserva os fiéis, isto é absolutamente verdadeiro. Ainda nos diz a palavra do Senhor, em Provérbios 28 e o verso 20. O homem fiel será cumulado de bênçãos. Uma outra tradução diz que o homem fiel será coberto de bênçãos. E bênçãos de Deus. E a palavra do Senhor nos diz que a bênção de Deus é que enriquece e não acrescenta dores. Como eu já disse, o momento que nós vivemos é: se eu não roubar, se eu não enganar, se eu não corromper, ou se eu não me deixar corromper, não conseguirei fazer um patrimônio. Mas Deus nos afirma diferente. Ele nos garante de que o homem fiel será coberto de bênçãos. E vale a pena receber as bênçãos de Deus. Vale a pena você estar debaixo das mãos poderosas e guardadoras de Deus. Continuando ainda, a palavra de Deus nos diz em Colossenses, capítulo 1, e o verso 2: aos santos e fiéis, irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai. Nesse versículo nós temos uma promessa grandiosa, a promessa
de graça e de paz. A promessa da graça do Senhor Jesus Cristo sobre as nossas vidas e paz às nossas mentes e paz aos nossos corações. Uma época em que nós ouvimos falar de paz, paz e mais paz. Acordos de paz sucedem-se no mundo inteiro, mas de repente nós vemos que esses acordos são rapidamente rompidos. Mas aqui há uma promessa de uma paz duradoura, de uma paz que não se acaba, de uma paz que realmente conforta o coração e que dá descanso à mente, que é a paz do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia nos afirma que Jesus é o príncipe da paz. Nele há paz completa. Ele disse também, antes de ser assunto aos céus, deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, não como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração. É gloriosa esta paz que traz tranquilidade à mente, essa paz que traz descanso ao coração, essa paz que nos liberta de angústias, esta paz que tira a aflição da nossa alma, esta paz que os tratados de paz assinados pelo mundo afora não conhecem, os seus escritores, aqueles que firmam essa paz, não conhecem essa paz verdadeira do Senhor Jesus Cristo. No livro de Apocalipse, no capítulo 2 e o verso 10, nós lemos: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então não é ser fiel apenas no dia de hoje, não é ser fiel só durante este mês, não é ser fiel só durante este ano, ou ao findar deste século, mas é ser fiel hoje, o mês que vem, o semestre que vem, o ano que vem, o próximo milênio, ou seja, até o fim da nossa vida, é observarmos e vivermos em fidelidade. Nós temos um outro versículo que nos traz uma promessa não menos gloriosa. Apocalipse capítulo 17 e o verso 14 nos diz: pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Agora observem só o final desse versículo. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis, que se achem com ele. Quando nós perguntamos quem quer ser um vencedor, logo nós vamos dizer uma multidão, ou todos aqueles que ouvem essa pergunta estarão prontos e desejosos em dizer: eu quero ser um vencedor. Mas os vencedores de fato, os reais vencedores, são aqueles que estão com Jesus Cristo e que são chamados eleitos, e diz o texto, eleitos e fiéis. A esses certamente está guardada a coroa da vitória. Esses, sem sombra de dúvida, vencerão. Essa é a promessa da palavra de Deus, e as promessas da palavra de Deus, elas não falham. Elas são absolutamente verdadeiras. Quando está escrito que venceremos se formos fiéis, isto é absolutamente verdadeiro. É uma certeza que nós temos nos nossos corações de que verdadeiramente seremos vencedores. Vale a pena ser fiel. No mundo de infidelidades, infidelidade conjugal, infidelidade partidária dentro da política, infidelidade no seio da família, os cônjuges sendo infiéis uns aos outros, filhos infiéis aos pais, pais infiéis aos filhos, empregados infiéis aos seus patrões, e assim sucessivamente, nós queremos reafirmar: seja você também fiel. Você vai experimentar coisas extraordinárias da parte de Deus. Os textos que nós lemos são textos claríssimos.
Eu quero terminar com um texto do Senhor Jesus no livro de Mateus, no capítulo 25 e o verso 21. Disse-lhe o Senhor: muito bem, bom e fiel servo, tu foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Tem pessoas que pensam, isto aqui não tem importância, isso é de pequeno valor, se eu pegar isto, se eu for infiel nisso, não terá importância nenhuma. Mas a promessa de fidelidade ou de estarmos sobre o muito é quando somos fiéis no pouco. Quando somos fiéis no pouco, certamente Deus nos confiará o muito para que nós venhamos a administrar. O versículo primeiro lido nesta mensagem de hoje foi: os meus olhos procuram os fiéis da terra. Que você, prezado telespectador, esteja no rol destes que são procurados por Deus. Desses que ele lá de cima está olhando e apontando e dizendo: aquele é um dos meus, aquele é um fiel. Dentre uma multidão de infiéis, lá está um que é meu e que é fiel. Que Deus te abençoe poderosamente e te ajude a ser fiel nele. Amém. Até o próximo programa, se assim Deus o permitir. Não se esqueça, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Yeah.